Marcos capítulo 1, do verso 40 em diante. 40 em diante diz assim: aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelho: se quiseres, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhe: quero, fica limpo. São esses dois versículos, uma passagem bem conhecida de todos nós. Está registrado nos 3 evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. E só Marcos registra essas palavras quando diz que Jesus ficou profundamente compadecido desse leproso. E eu queria compartilhar com vocês, sempre que eu leio esse versículo, essa passagem desse leproso, o Senhor sempre fala muito forte comigo e eu queria compartilhar com vocês. E o que o Senhor fala comigo é que nós sabemos muito bem a condição dos leprosos, nós já aprendemos, já ouvimos a situação difícil, como era difícil naquela época, né? Hoje é difícil, é uma doença ainda contagiosa, como nós sabemos, uma doença que vai matando aos poucos, mas hoje, graças a Deus, já tem praticamente cura, né? Não é bem a cura, mas remédios que retarda, né? Que detém ali o avanço da doença. Mas naquela época de Jesus, não tinha, e era terrível quem fosse cometido, era uma doença de pele, e a carne ia apodrecendo, né? Os pedaços da carne ia apodrecendo, ia caindo, algumas partes do corpo, e era uma doença terrível, ficava muito feia. E nós sabemos que pela lei que Deus instituiu a Moisés, quem fosse acometido dessas doenças teria que ser afastado completamente da família, da sociedade, né? De todas as pessoas, não podia mais conviver junto. E pense numa situação difícil. Essa pessoa tinha que morar agora no leprosário, era um local fora da cidade. Geralmente, às vezes, era uma caverna, um local ali onde todas as pessoas com lepras saíam, ficavam nesse local fora da cidade e moravam ali. Ficavam ali até morrer. Até morrer. Alguns familiares, parentes, aqueles que amavam realmente, aqueles iam lá e levavam comida de longe ou alguma peça de roupa, mas colocava de longe o prato com comida e saía com medo. Mas tanto Marcos como os Mateus e Lucas resistem que foi quando Jesus desceu do monte, depois que pregou o sermão das bem-aventuranças, e quando Jesus estava descendo, entrando na cidade, uma cidade, se aproximou-se dele esse leproso, tá? O leproso, nós sabemos pela lei também, dizia que o leproso, a pessoa cometida, não poderia se aproximar das pessoas. Ele teria que se vestir com pano de saco, chamando a atenção, e não só se vestir de pano de saco, chamando a atenção, mas ele teria que gritar quando uma pessoa estivesse se aproximando dele. Talvez alguma pessoa estivesse se aproximando sem saber que ela era leproso, e ele teria que gritar. A lei diz que ele teria que gritar: impuro, impuro, imundo, imundo, para que aquela pessoa se afastasse. Mas como nós acabamos de ler, quando aquele leproso viu Jesus passar, quando aquele leproso sabia que Jesus ia passar, ele foi ao encontro de Jesus. Ele quebrou ali a lei, ele não poderia fazer isso, porque a lei dizia: se algum leproso fizesse isso, eles seriam apedrejados, seriam mortos, apedrejados, porque não podia. E eu, como disse a vocês, eu fico meditando, fico pensando que
estava passando na cabeça daquele leproso. Era muitos leprosos, provavelmente estava ali junto com ele, mas esse leproso ele teve essa atitude aqui, uma atitude de fé, mas uma atitude de fé que parece chegou ao extremo, chegou a uma situação meio que absurda, sem lógica, porque ele sabia se ele se aproximasse, ele ia morrer das pessoas. E ele toma essa decisão de ir até Jesus. É como se ele pensasse, é como se ele estivesse imaginando, se eu ficar aqui, eu vou morrer de lepra. Eu já estou morrendo mesmo aos poucos. Eu já estou morrendo. Essa situação que eu estou já está me matando, já está me sufocando, já tirou de mim as coisas que eu mais amo, eu já não tenho mais razão de viver, mas Jesus estava passando, provavelmente ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu alguém falar de Jesus, pregou a palavra para ele, e a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, e aquele homem começou a ser gerado nele fé, na pessoa bendita de Jesus, e ele vai. Ele sai daquela situação dele e ele vai ao encontro de Jesus. Se eu ficar, eu vou morrer. E se eu for, eu vou morrer, eu corro o risco de morrer. Eu quero morrer tentando. Eu quero morrer. Se eu morrer apedrejado, vou morrer apedrejado aos pés do Senhor Jesus. E ele ali depositou toda a sua confiança. Então, o que eu aprendo é que tem momentos na nossa vida de fé, de caminhada com o Senhor, e situações que vêm sobre nossas vidas, que às vezes nos leva a precisar tomar decisões assim, irmãos. Decisões radicais, decisões realmente que vêm a provar, tipo Abraão, quando o Senhor disse: Abraão, dá-me ao teu filho a quem tu amas, a quem tu amas. A palavra diz assim: a quem tu amas, e Abraão foi e não pensou duas vezes, e, como nós sabemos, a história, Abraão ia realmente sacrificar o seu filho a Deus. A Deus. Tem momento na nossa vida, situações, eu não sei qual é que você está passando, mas que vai exigir da gente uma atitude de fé que parece ser loucura aos olhos de muitos. Aos olhos de muitos. Mas que nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo, só vamos ter autoridade para dizer quando realmente nossa fé for provada, realmente aprovada, para dizer como Paulo: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Então, ele foi, tomou essa decisão: se eu ficar, eu vou morrer, se eu for, eu vou morrer. Então, eu quero morrer tentando, eu quero morrer adorando, eu quero morrer servindo, eu quero morrer com Jesus, eu quero morrer fazendo. E na cabeça dos mártires, um livro que o pastor Marconi me presenteou, falando sobre os pais da igreja, para os pais era uma vitória morrer por Jesus. Para eles era algo maravilhoso. Era maravilhoso. Os pais da igreja ser mártires, morrer pela causa do mestre. Então, às vezes, o Senhor, a nossa fé, a nossa caminhada nos exige isso, tá bom? Isso de mim e de você, uma atitude assim. E isso, com certeza, absoluta, chama a atenção do Senhor Jesus. E ele vai, se ajoelha e pede ao Senhor: Senhor, se tu quiseres. Ele não impõe, ele não exige de Jesus, ele adora o Senhor, ele reconhece o senhorio de Jesus, quando se coloca aos pés de Jesus. E ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar hoje. Se tu quiseres, tu podes salvar hoje. Se tu quiseres, tu podes libertar hoje. Se tu quiseres, tu podes tirar esse medo exagerado hoje. Se tu quiseres, Senhor, isso que está atrapalhando. Se tu quiseres, Senhor, tirar esse sentimento que tem impossibilitado, então, com certeza, o Senhor vai se agradar
desse pedido nosso, como se agradou ali do leproso. E essa palavra de íntima compaixão, de profunda compaixão, eu li um comentarista bíblico dizendo que Jesus não só tocou nele, não só tocou, mas essa expressão de íntima compaixão diz que Jesus o abraçou. Irmãos, eu imagino que quando esse leproso se aproximou ali, eu acho que na cabeça das pessoas que estavam ali perto de Jesus, e não era pouca, começaram a correr com medo. O leproso ficou louco, além da lepra, ficou louco. E veio aqui para contaminar a gente também, se aproximar. E eu creio que todos saíram correndo, até os discípulos, até os 12, saíram correndo com medo. Vou pegar lepra nada, esse cara está se aproximando. Mas a Bíblia diz que Jesus ficou no mesmo lugar. Jesus recebeu a adoração dele, e a Bíblia diz que Jesus, movido de íntima compaixão, o tocou e disse: eu quero que você fique limpo. E na mesma hora, ele ficou limpo. Então, é essa fé que a gente precisa também expor nesses dias de provação, de situação, irmão, tem nos colocado à prova. A minha confiança e a tua confiança em Deus. A proteção.